Alerta volta a ser ligado no Vasco, do 0 ao 100 e do 100 ao 0. Vasco, em uma semana, vive momento de muita oscilação, vence o Santos de goleada e perde vergonhosamente, com o pior futebol apresentado para mim na temporada para o Juventude. E resposta rápida após vexame, Admar Lopes agita todas as negociações para fechar contratos no Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, tô chegando com tudo para trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. Temos várias informações nesse vídeo, vamos falar também um pouco sobre a derrota ontem, né, para o Juventude, e hoje que o Vasco completa 127 anos da sua história, né? Então parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que o torcedor não tem nada para comemorar, é um dia histórico, dia 21 de agosto, mas infelizmente as alegrias, né, estão ficando cada vez mais para trás. Uma oscilação ou outra ali aconteceu, mas é preocupante o momento na tabela. O Juventude aperta o calo do Vasco, que vai lutar até o fim, é claro, né, para não cair nessa temporada. Eu acho que esse jogo contra o Juventude era o divisor de águas, mas parece que a equipe ainda encontra muita inconsistência, né? E a gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos. É óbvio que eu peço para você, mesmo nesse momento não tão bom, deixar o like para dar aquela moral na nossa luta diária aqui, para trazer você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino. E claro, se você puder se inscrever no canal, peço para você se inscrever para a gente bater a meta dos 100 mil inscritos, beleza? Ó, olha só, vou fazer o seguinte, como não tem nem clima aqui para a gente ficar falando muito aí de oportunidades, enfim, solta a vinheta, bora pro vídeo. Alerta ligado no Vasco, do 100 ao 0, é isso mesmo, o Vasco estava no céu, voltou para o inferno muito rápido, né? Não deu nem tempo de comemorar. E após o vexame, Admar Lopes tenta dar uma resposta rápida ao mercado para o Vasco fechar negociações. Bom, vamos falar aqui também sobre saídas, né? Já que o Luiz Gustavo, que não atuou ontem, pode estar se transferindo para o Bahia no valor de 32 milhões de reais. Bom, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco, na minha opinião, nesse momento, já que estamos falando em Lucas Freitas, muito fraco. Lucas Oliveira, muito fraco. E também ali a opção do Maurício Lemos, que também está de saída, né? A informação que a gente tem é que o Maurício Lemos não deve permanecer no Vasco. Tem clubes do Uruguai de olho no jogador e ele pode se transferir a qualquer momento. E essa situação é a seguinte, é impressionante, né? A que ponto chegamos no mercado. A gente tem 42 dias de janela, meus amigos. É isso mesmo, a janela abriu no dia 10 de julho. Né, a gente teve aquela janela alternativa, né, no início de junho, do dia 2 ao dia 10, né, se eu não me engano, que era para os clubes que estavam disputando o Mundial, e aí acabou abrindo também para clubes da Série A, abriu a exceção, né, para clubes da Série A, B, C e D, que poderiam se reforçar. Muitos se reforçaram, o Vasco preferiu esperar, aí veio o Mundial de Clubes, o Vasco de férias, veio a janela de transferências agora no mês de julho, 42 dias depois, nada de acertar a zaga, né, impressionante. E ontem eu confesso para você que eu paguei um dos maiores micos da minha vida com o Vasco, que foi observar um time montado no final do jogo, sem nenhuma expulsão, sem nenhuma adaptação, nada disso. Com um lateral esquerdo semi-aposentado, que é o Vitor Luiz, que não dá mais. Eu não entendo, até hoje não entendi o motivo da renovação contratual do Vitor Luiz até o final da temporada. Não entendi o porquê a diretoria do Pedrinho fez isso. Confesso que não entra na minha mente deixar o Leandrinho de fora, mesmo sem condicionamento físico, ou o Riquelme Avelar que seja, para o Vitor Luiz ter oportunidade. Não consigo entender isso, como eu não consigo entender Alex Teixeira, Lucas Oliveira, até o próprio Lucas Freitas, que eu sei que é um jogador muito fraco, né? E a gente vai testificar isso no decorrer da temporada. Aguardem, tá? Ontem foi só uma amostra de um jogador fraco fisicamente, sem imposição, perde todos os duelos, desafio corpo a corpo, baixo, bola aérea, fraco demais. A única coisa que o Lucas Freitas sabe é dar um bom passe para o lado, né? Que é o mínimo de um jogador de futebol profissional. Um mínimo. Que não pode nem ser considerado qualidade. Mas observando esse cenário, né, o Vasco vem para 42 dias após a abertura dessa janela. Se for botar os 10 dias de junho, 52. Se for botar os 20 dias de férias, 72 dias. E o Vasco não conseguiu encontrar um zagueiro. O Admar Lopes teve que ir para a Europa para tentar buscar um zagueiro. Em um momento que as pessoas falam, mas não tem dinheiro. Então vende a SAF. Se não tem dinheiro, vende a SAF, que aí com o dinheiro da venda da SAF resolve, né? Então a gente encontra também uma morosidade nessa questão da venda da SAF, é uma morosidade na montagem de elenco, algumas situações que acontecem no elenco do Vasco, como renovação contratual de Alex Teixeira, de Vitor Luiz, o Jean Davi ainda está lá,
O próprio Lucas Oliveira, né, tinha proposta para sair, preferiu ficar, porque ninguém vai pagar o que o Vasco paga, é óbvio que não. Né? Tem salários superfaturados ali no Vasco, e muitos superfaturados. Então, é uma gestão de elenco que falhou, né, que no decorrer não respondeu e vem e demonstrou a maior vergonha que eu já passei vendo. Né? Eu acho que a última vez que eu vivi isso, que eu vi de bem próximo, foi uma pelada, né, que faltaram 2 zagueiros, aí você quebra o galho lá, você quebra o galho aqui, e aí quebraram o galho e jogamos uma pelada ali com 2 zagueiros improvisados. Terminamos o jogo de Campeonato Brasileiro da Série A, com a dupla de zaga, com um volante que não é zagueiro, que é invenção do Diniz, que não vai dar certo, e também com um lateral esquerdo na zaga, o Tietê quase de líbero, né, no meio dos 2 zagueiros. Isso foi demais para mim ver que a resposta, né, da gestão de elenco, ela reflete dentro de campo. Aí a gente vai falar, porra, o Diniz é maluco, mas o Diniz olha pro banco, vê o Lucas Oliveira, toma até um susto, né? Ele olha depois pro lado, não tem mais ninguém pela direita. Tem o Luiz Gustavo, que tá de saída, então acaba não colocando o jogador porque ele tá de saída, né? E isso reflete uma má administração muito grande, e infelizmente muita gente ainda não observou isso, e espero que não seja tarde demais, né? Como a gente tem agora uma sequência importante, o jogo contra o Corinthians em São Januário, com ingressos esgotados já. O Vasco precisa do resultado de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pode de forma nenhuma perder esse jogo, né? Porque é um jogo chave, é um jogo muito difícil, é um jogo muito complicado. O Corinthians sempre foi uma pedra no sapato do caminho do Vasco, e a gente precisa vencer esse jogo para afastar qualquer situação ruim no Campeonato Brasileiro. Já está ruim, mas a gente vai afastando, né? Porque a nossa briga já está sacramentada. E será contra o rebaixamento mais uma vez, né? Tudo o que fizeram está resultando hoje numa briga contra o rebaixamento. E, infelizmente, né, não dá para priorizar a Copa do Brasil nesse momento. É algo que a gente vai precisar entender por conta da má gestão, da má administração, da falha, né, nas janelas de transferências, do dinheiro jogado fora em Lloyd, Jean Davi, Maxime, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, enfim. E até agora nenhum zagueiro que preste, né, para vestir a camisa do Vasco e resolver o problema que, é antigo demais. E a gente vem sofrendo com isso. Eu esperava muito no início da janela de transferências que o primeiro reforço do Vasco para esse meio do ano seria um zagueiro, mas chegou um volante, chegou o Thiago Mendes, num time que tem Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tietê, Sforza, Matheus Carvalho, o Cauã Barros agora que veio para quê, a gente vai entender, né? E ainda tem Elder, enfim, precisava de mais volante, mas não. O porquê que trouxe o Thiago Mendes então? Existe alguma coisa nos bastidores que o torcedor não saiba? Porque não faz sentido nenhum. Você precisando de zagueiro, o seu primeiro reforço, um volante. Uma posição que você tem de sobra no elenco. Então acaba que fica meio estranho contar essa história, né? Fica meio estranho a gente verbalizar alguns movimentos aqui que são completamente difíceis de explicar. E a gente observando esse cenário, o resultado é esse, né? Aniversário do Vasco, 127 anos, e a gente não está comemorando, nem tem como comemorar, né? Porque foi uma noite amarga para o torcedor vascaíno na noite passada. E a gente vem analisar aqui mais uma derrota ridícula, né? Com várias falhas de elenco do treinador, de jogadores, enfim. É mais essa inconsistência, né? Espero que não venha uma sequência ruim como veio pós-jogo contra o São Paulo, que o Vasco vence o São Paulo no Morumbi e depois só desastre, né? Espero que não aconteça também dessa forma com o Santos. Vencemos o Santos no Morumbi e depois só desastre também. Porque agora, se tivermos desastre, é queda. É queda para a Série B, não tem outro jeito. Porque a sequência não permite mais. A gente não tem como se recuperar futuramente. É agora, ou vira a chave, ou cai. Então, essa é a realidade do torcedor vascaíno no ano de 2025. Triste, né? Mais uma vez, a gestão de tudo que foi feito desde o início não deu certo e não está dando certo. E o senso de urgência tem que aparecer. E é o que o Admar Lopes está tentando fazer, né? Tentando buscar reforços de uma forma também muito morosa, na minha opinião. Já era para ter anunciado reforços há muito tempo. O Vasco que busca a contratação de um zagueiro. O Robert Renan pode fechar a qualquer momento com o Vasco. Zagueiro ali do Zenit, né? Viria por empréstimo, acho que muito por conta da saída do Luiz Gustavo. E a gente também observa o Joaquim, ex-Santos, né, que está no futebol mexicano, também pode chegar e tem mais opções. O Vasco busca aí entre 2 a 3 opções para a zaga, para reforçar esse setor, que teve baixa. João Vitor, Maurício Lemos também podendo sair, porque não vem mais atuando, tendo condições, e o Luiz Gustavo também quase acertando a sua ida para o Bahia por 32 milhões de reais. Então, a posição que a gente tem mais carência, nós só estamos perdendo jogadores. E é impressionante a falta de senso de urgência.
Porque a posição que a gente mais precisa, primeiro você ganha para depois perder. No Vasco é o contrário, você perde para tentar buscar depois. Vai saber, né, se vai dar certo ou não, porque realidade o Vasco não está trazendo até então. O Robert Renan, que é o nome mais próximo, é uma aposta, na minha opinião. Jogador de 21 anos de idade, muito jovem, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Admar Lopes, depois do vexame, né, contra o Juventude, precisa dar uma resposta ao torcedor vascaíno. Bom, o Vasco agora está muito próximo, flertando com a zona do rebaixamento, e o jogo contra o Corinthians, né, nesse final de semana, no domingo, é essencial. Ingressos esgotados, jogo que envolve também, né, a parte de baixo da tabela, porque o Corinthians ainda está um pouco linkado ali a essa parte de baixo da tabela, apesar de estar um pouco mais acima, e o Vasco precisa usar o fator casa para vencer o Corinthians e afastar-se um pouco ali da zona do desconforto, né? Porque se dependendo de uma derrota, o Vasco pode voltar à zona do rebaixamento, e é muito perigosa agora nesse momento da temporada, né? Onde já acabaram os jogos de turno, né? O Vasco a quantidade de jogos de turno já passaram, então agora tem que fazer uma campanha com quase aí o dobro, né, da pontuação para escapar, né, da zona do rebaixamento, né, da matemática ali mágica, o número mágico, né, que é 47 pontos aí. Na verdade, o pessoal fala 45, mas é 47 na minha concepção de estudo, né? Dentro desse Campeonato Brasileiro, porque temos ali uma disputa meio que embolada na parte de baixo da tabela. Então, observando todo esse cenário, o Vasco tenta dar uma resposta rápida no mercado ainda essa semana. É óbvio que não vão jogar contra o Corinthians. Podemos ter ali contra o Corinthians, essa é uma informação que eu tenho, que o Carlos Andrés Gomes pode estrear contra o Corinthians no domingo, tá? Já está no bid, pode aí estar à disposição do técnico Fernando Diniz, já com urgência, né? Dando uma resposta rápida também ao torcedor vascaíno, e a gente segue, né, nessa mesma saga, nesse mesmo desespero, mais um ano lutando contra o rebaixamento. O técnico Fernando Diniz vai para a coletiva, fala que não insiste no Verratti, as pessoas falam, mas o Verratti não podia estar em campo, todos nós sabíamos que não era jogo para o Verratti, porque o Vasco jogou bem contra o Santos, e acaba que a sequência ali, né, tem que continuar, né? E acaba que eu acho que o poder de vestiário do Verratti ali dentro do elenco pesa nesse momento, né? E o jogador, não por conta da sua performance, porque entrou titular e quebrou a bola, né? Não jogou nada, cerca de 15 cruzamentos durante o primeiro tempo, onde o Pablo Verratti estava em campo, 0 finalizações no gol. Então, já é uma jogada manjada do Pirata, então o Verratti vai ter que se reinventar, de fato, né? Vai ter que se reinventar porque já não tem condição, né, de atuar da forma que está atuando, já está previsível, todos os clubes já se preparam para isso, acaba que conseguem inviabilizar, né, a jogada aérea do Vasco, e se ficar nessa, vai ficar difícil para o Pirata, porque não tem condição nenhuma de ficar tão limitado assim, e com a bola nos pés é um desastre o Verratti, infelizmente, né, apesar de ser um jogador muito importante, eu acredito muito que ele ainda sirva para o Vasco em algumas ocasiões, jogos difíceis, campo pesado, jogo com o adversário com linhas mais baixas ali, né, na marcação. Eu acho que o Verratti é importante, mas como ontem o Juventude jogou com linhas altas, como o Santos jogou também no Morumbis, tem que saber aonde agora utilizar o Verratti, né? O estilo de jogo do Diniz, ele não permite que um jogador não esteja em associação com os demais e também sem controle de bola. Então é necessário esse peso de vestiário, esse peso de elenco, de liderança de elenco, vai ter que colocar na balança e usar quem está melhor, quem tem que jogar de verdade. Não pode acontecer em nenhum clube, principalmente no Vasco, esse peso de gestão de elenco, de representatividade de elenco, de liderança, enfim, isso não pode acontecer. Tem que jogar quem tem que jogar. É futebol. A gente não está falando aqui de escola, de samba, a gente não está falando aqui de comércio, não. Tem que jogar quem está melhor, quem está bem e como funciona. Tá? Isso que tem que acontecer. Então, diante desse cenário, né, o Vasco retorna hoje para o Rio de Janeiro, onde se prepara para o jogo contra o Corinthians. E depois, meu amigo, é Copa do Brasil, hein? São Januário, meio de semana que vem. Haja coração do torcedor vascaíno no primeiro jogo em São Januário contra o Botafogo. Que Deus nos ajude e que essa chave, né, vire de uma vez por todas, porque tá difícil, 127 anos do Vasco e muito desgosto do torcedor vascaíno hoje, que foi do céu ao inferno. Estava no inferno, foi para o céu e agora voltou ali. E continua, né, a saga contra a Série B do Campeonato Brasileiro. É até ruim falar isso, mas infelizmente é a realidade. Olha só, daqui a pouquinho eu estou voltando, tá? Apurar agora várias informações para trazer para você, detalhar o mercado da bola. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaíno.